Olá, meus amigos. Hoje eu vou fazer um pequeno vídeo aqui sobre um livro escrito pelo Dr. Andrzej Łabędzynski. É um polonês que escreveu esse livro aqui sobre a ponerologia e os psicopatas no poder. Uma obra interessante, uma obra científica. E esse médico ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial, quando seu país, a Polônia, tinha sido destruída pelas invasões nazistas de Hitler. E depois, com a derrota da Alemanha, os russos então dominaram a Polônia e instalaram ali um regime comunista que durou mais de 40 anos. E nesse período, o Dr. Łabędzynski, e juntamente com outros colegas, ele era psicólogo também, ele fez uma pesquisa científica sobre a ponerologia, que é o estudo da desordem psicológica dos líderes políticos de esquerda, né? Criadores desses regimes autoritários aí, muito comum na Europa na primeira metade do século passado, século XX, né? E quando um líder de esquerda, comunista, ele tomava o poder, o que ele fazia? Ele mandava prender todo mundo que era oposição, ou então mandava matar, dependendo da situação. Mandava matar seus oponentes. E assim fizeram Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Fidel Castro, só para falar nos mais conhecidos, né? E esses caras, eles eram psicopatas. A síndrome da patocracia, que eles chamam, isto é, ele formava um governo patocrata, que tomava o poder, controlava toda a sociedade, das pessoas normais, né, os cidadãos pacíficos e não muito politizados. Aí eles influenciavam essas massas com seus discursos, suas ideias, suas ilusões, suas mentiras, suas propagandas enganosas, e essas pessoas acabavam ficando fanáticos, aderiam a essas pessoas. Esses seguidores, então, sofriam a chamada lavagem cerebral e ficavam em estado de transe hipnótico, assim, ideológico, hipnose ideológica. Eles eram capazes de matar ou morrer para defender a sua ideologia, defender o seu falso líder, o seu profeta, enfim. Um exemplo típico disso foi quem viu aquele filme Paixão de Jacobina, que era baseado no livro Videira de Cristal, do Dr. Luiz Antônio Assis Brasil, nosso escritor gaúcho aqui. Quem leu esse livro, ou viu o episódio do filme, ele conta a história dos mucres, ocorrido no Morro Ferrabras, que era ali na região de São Leopoldo, Sapiranga. Esse episódio ocorreu no final do século XIX, 1800 e alguma coisa, e tinha... Quem vê esse filme vai ter uma ideia do que eu estou falando. Os fiéis envolvidos naquela seita de fanáticos, eles eram capazes de morrer ou de matar pelos seus líderes, no caso, os seus líderes religiosos ali. E no comunismo, no socialismo, é a mesma coisa. Sempre tem um líder carismático que comanda tudo e as pessoas são capazes de se matar por ele e eles ficam a vida inteira lobotomizados, ficam... fixados naquela ideologia, eles não saem mais daquilo ali. Eles sofrem a lavagem cerebral e nunca mais eles mudam. E no Brasil, então, nós tivemos uma seita chamada petismo, né? Onde as pessoas já estão vivendo há décadas aí uma ilusão de fraudes, estelionatos intelectuais, feitos por falsos líderes carismáticos. Aí, felizmente, um deles está preso. E a sua marketagem através das mídias, das redes sociais, pagas a peso de ouro, que vendem ao povo ignorante aí uma falsa ilusão de que estão vivendo um paraíso, ou que estão no melhor dos mundos. Aquele líder, sem aquele líder, morreriam de fome, ou ficariam sem educação, ou ficariam sem emprego, ou doentes, ou na mais absoluta miséria ou abandono. Não é verdade. O socialismo nunca fez milagre por ninguém. Então, essas pessoas não conseguem enxergar que seus líderes estão enganando, andam de carros de luxo, viajam de jatinho, se hospedam em hotéis 5 estrelas e ostentam a maior riqueza, usam relógios de ouro, Rolex, roupas de grife, com 1001 bolsa ditadura, propinas, governos, mamatas e por aí vai. E as pessoas não se dão conta disso aí. Agora temos também o caso da Venezuela. Esse é mais emblemático. É o maior exemplo de ponerologia do mundo atual. O primeiro militar, um medíocre lá, tenente-coronel Hugo Chávez, do exército bolivariano lá, ele, um homem psicopata, que odiava a própria mãe,
e comprovadamente maluco. Ele tentou dar um golpe de Estado, não deu certo. Mais tarde ele se elegeu através do voto e tomou o poder. E sua história está contada num livro, esse livro aqui do jornalista Leonardo Coutinho, Hugo Chávez, O Espectro. É um livro que conta mais ou menos a história do Hugo Chávez, uma biografia dele. É um livro reportagem. Chávez pegou uma Venezuela rica, dilapidou todas as finanças do país e se aliou ao Foro de São Paulo, aos cubanos lá, os irmãos Castros, e tentou cooptar o apoio internacional de outros países para levar ao mundo a sua revolução bolivariana. Ele queria transformar o mundo todo em socialismo bolivariano. Essa era a megalomania que ele tinha. E seu sucessor, depois vice-presidente dele, quando ele faleceu, seu sucessor, Nicolás Maduro, assumiu e ele mostrou ainda ser pior do que o Hugo Chávez. Ele é um maluco completo. Ele é um cara que mandou fechar a fronteira, inclusive mandou queimar comidas e remédios que a ajuda internacional dos Estados Unidos e outros países, inclusive o Brasil, mandava para o seu povo faminto, doente, desempregado. Ele fez horrores. Ele é um animal, ele é um monstro até no tamanho, porque ele é um homem assim, 2 metros de altura e 150 quilos. É um monstro aquele homem. Ele não tem bom senso nenhum, ele não sente nenhuma culpa, ele não é capaz de ter nenhum sentimento por ninguém. Ele pode cometer os atos mais horripilantes e mesmo assim não ter nenhum remorso. Isso já deu para notar. Ele, por ser um psicopata, ele não sente nenhuma compaixão, ele não possui nenhuma relação emocional, nenhum sentimento de culpa, ele só pensa em si mesmo e no poder. Então, o que ele está fazendo na Venezuela lá, dá para perceber a personalidade dele. Ele mandou queimar comida, queimar remédios, ir para os hospitais onde os pacientes estão morrendo, crianças, velhos, mulheres. E ele mandou os milicianos atirar com bala real no seu próprio povo, aquela população civil composta de índios miseráveis, famintos, velhos, crianças, que querem apenas comida. E ele esqueceu a frase do seu maior líder, que é o Simón Bolívar, que disse que maldito seria o soldado que apontasse uma arma para o seu próprio povo. Parece que ele é ignorante ou nunca leu isso aí. Ele é uma pessoa assim que ele não respeita nem a sua própria pátria. E no Brasil, nós temos os partidos de esquerda, liderados pelo PT, PCdoB, PSOL e por aí vai, que através de seus líderes, temos também a representante máxima, ex-senadora e agora deputada federal, Gleisi Hoffmann, que vive grudada no regime comunista da Venezuela. De corpo e alma ela vai lá dar apoio e elogiar e defender aquele regime maldito. Maduro sabe, ele sabe que seus dias estão contados, ele sabe que dentro de suas fronteiras ele cometeu muitos crimes contra a humanidade, que ele vai pagar por isso. Ele matou velhos, matou opositores, mulheres, crianças, que farão ele um dia responder com um tribunal internacional. Embora ele tenha apoio da ONU, da China, da Rússia, do Irã, da Síria, ele vai responder e ele não sabe que os Estados Unidos têm um poder de veto sobre a ONU. As decisões que essa ONU comunista fizerem em apoio a ele serão anuladas e ele vai ser caçado um dia. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas ele vai cair. Ele vai cair e a queda dele vai ser feia. Como ele é um psicopata e ele é consciente do mal que ele está fazendo, o seu reinado, de um jeito ou de outro, de uma hora, vai cair. E só que, bom, será que ele não tem o mesmo fim que teve o Gaddafi e outros, aqueles líderes nazistas lá que foram pendurados pelo pescoço? Ou então, na melhor das hipóteses, ele vai curtir uma prisão da Guantánamo por muito tempo sem direito a visitas. Então, era isso que eu queria dizer, pessoal. Esses 2 livros que eu falei são super importantes. E eu queria pedir que todos se inscrevam no meu canal. Senão, os meus vídeos vão parar e eu vou ter que parar de fazer os vídeos porque ele não tem andamento. Se as pessoas não curtirem ou não visualizarem ou não se inscreverem no canal, aí perde até a finalidade. Eu agradeço a todos, então, aos meus amigos, e voltarei em seguida com outro vídeo que eu vou falar sobre os países que estão apoiando essa maldita ditadura bolivariana aí. Obrigado.